Deus está continuamente com você, mesmo quando você não consegue perceber. A paz de Cristo, santidades! Começando mais um vídeo Aprendi com o Monsenhor Jonas Abib. A cada semana a gente escolhe uma pregação do Padre Jonas para estudar juntos. A dessa semana se chama Remédio para a Decepção. Ela é de abril de 2007. Antes da gente começar, vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, pela luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não é apenas nos momentos em que nós estamos na igreja, não é apenas nos momentos em que nós estamos diante do Santíssimo Sacramento, não é só nos momentos em que estamos em oração que Deus está conosco. A presença dele é constante. Nós é que ainda não temos sentidos para perceber sua presença, seu corpo glorioso. Assim como nós não o vemos na Eucaristia, nós também não o vemos ao nosso lado constantemente. Mas quando você está em casa, quando você está no trabalho, quando você está num momento de sofrimento, de dor, em qualquer momento, quando você está em grandes alegrias também, tenha certeza, Jesus está ao seu lado, assim como ele estava ao lado daqueles dois, os discípulos de Emaús. Eles estavam ali no caminho, discutindo os dois. E eu preciso chamar a atenção primeiro de mim mesma e depois de todos nós. A decepção cega a gente. Ela nos faz pessimistas. Assim como aconteceu com aqueles dois discípulos. E veja bem, eles eram discípulos. Eles eram próximos. Eles eram íntimos de Jesus. Mas aquilo que aconteceu com Jesus na sua morte, na sua condenação, aqueles fatos decepcionaram os discípulos. E foi de um jeito que eles primeiro ficaram totalmente cegos, como narra o Evangelho. Jesus estava ali andando ao lado deles. Porém, os dois, mesmo sendo discípulos, não o reconheceram. E eu preciso dizer bem no popular, puxa vida, e vocês não eram discípulos? Jesus estava aí andando ao lado deles, lado a lado, caminhando. E eles não o reconheceram. Não é uma palavra minha, não é uma palavra do Padre Jonas. Está no Evangelho. Eles estavam como que cegos. A decepção produz isso na gente. E meus irmãos, a decepção é inevitável, porque não depende de nós. E quantos de nós não apenas nos decepcionamos, mas ficamos ali, cultivando aquela decepção. Há pessoas que já são adultas, até que já são vovô, vovó, mas que ainda guardam esse cultivo da decepção, de decepções que tiveram lá na sua infância. Se decepcionou com o pai, com a mãe, decepções da época de criança. E o pior é que com o passar do tempo, os efeitos da decepção, ao invés de diminuírem, aumentam. É como certas doenças, ao invés de diminuírem, vão aumentando dentro de nós. Como eu dizia, decepcionar-nos não depende de nós. A decepção acontece. Ela é quase que inevitável. E é por isso que nós temos que renunciar a toda decepção. Aí você me diz, mas eu estou decepcionado. Meu filho, minha filha, deixa de sentimentos. Os seus sentimentos, as suas emoções, são de uma pessoa decepcionada. Mas quem disse que a decepção manda na gente? Quem foi que te disse que nós somos regidos pelos sentimentos? Você é você. E não as suas emoções, e não seus sentimentos. É você que domina sobre essa decepção. É você que domina sobre esses sentimentos, especialmente sobre a decepção. É você que a domina, e não a decepção que domina você. Nós não podemos ser tolos a esse ponto. Desculpe a palavra, viu? E eu também preciso me incluir nisso. Nós somos tolos e deixamos que sentimentos assim como a decepção nos dominem. Não, a decepção é tóxica. É igual uma soda cáustica. Imagina só, tu tomando um copo de soda cáustica. Ela já vai entrar ali pela boca, pelos dentes da língua, acabando com tudo, né? Não dá nem para imaginar uma coisa dessa. E se a gente deixa, a decepção faz isso com a gente, viu?
A decepção não pode te dominar. Não dependeu de nós ficarmos decepcionados com uma situação, né? Mas nós temos que nos determinar a combater. É como uma doença. Você tem que combater. Não foi você que quis aquela doença. Mas uma vez descobrindo, você precisa combater. Você vai ter que combater e o seu organismo vai ter que reagir, não é assim? Você tem que tomar remédios, você tem que fazer terapias, os tratamentos indicados para poder vencer aquela enfermidade. Na decepção também. E as doenças da alma são muito piores do que as doenças do corpo. É interessante. Nós nos decepcionamos com pessoas, com coisas, com instituições. Por exemplo, com o nosso grupo, o nosso coordenador, nossos companheiros lá na paróquia, o padre, o colégio religioso que você estudou, guardou aquela decepção. Quanta gente que passou por colégio religioso, que se decepcionou, se indispôs com um religioso, com uma religiosa, e ao invés de superar isso, vive sob o poder dessa decepção até hoje. Não que não tenha sido grave. Foi grave? Foi. Você saiu decepcionado? Saiu. Mas eu volto a dizer, quem disse que você tem que ser dominado por essa decepção? Meus irmãos, lembra que o link dessa pregação está aqui na descrição desse vídeo. Logo embaixo do título, eu sempre deixo o link para você assistir a pregação inteira. Vale muito a pena assistir essa pregação de Monsenhor Jonas Abib. Não esquece de deixar aquele like. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a levar mais longe o nosso conteúdo. Vou deixar aqui do lado a indicação da playlist Aprendi com Monsenhor Jonas Abib, para você que quer continuar estudando outras pregações do Padre Jonas junto comigo. E que Deus te abençoe. Tchau, tchau!